Olá, meu aluno, minha aluna. Nesta aula nós veremos integral da potência de x. Nós já vimos esse assunto. Aqui nós faremos exercícios para fixar o conteúdo. O contexto histórico eu já falei. O Newton, em 1669, fez um manuscrito sobre integrais, que foi publicado em 1711. William Jones se propôs a transformar aqueles papéis do Newton em um livro. Nesta aula nós vamos ver o conteúdo do livro, pelo menos a parte bem inicial dele. De que livro eu estou falando? O famoso Análise das equações com infinitos números de termos. Quando você pega esse livrinho do Newton, logo no início aparecem integrais. Tem um exemplo aqui embaixo, depois 2, 3, 4, 5, 6 exemplos. Se o Newton achava importante mostrar esses exemplos, quem sou eu para falar o contrário? Então o que eu vou fazer é o seguinte: nós vamos resolver os exercícios do livro do Newton. Essa é a ideia básica da aula. Antes disso, eu vou mostrar algumas coisas do livro, bem por cima, bem por cima, só para você ver como é que ele pensava. Aqui, ó, só de olhar isso parece difícil, e de fato é. Isso aqui é a maneira com a qual o Newton calculava a integral de a ao quadrado mais x ao quadrado dx. Hoje nós temos métodos que resolvem essa integral de uma maneira bem mais fácil, que eu mostro ao longo do curso de integrais. Mas é só para mostrar, olha só, como era trabalhoso o jeito com o qual ele fazia essa integral. Eu peguei uma outra aqui. Essa outra aqui, para falar a verdade, com os nossos métodos atuais é bem fácil, mas do jeito dele, olha como parecia difícil. Isso aqui é a integral de a ao quadrado sobre b mais x, que eu vou integrar em relação a x. Então, olha só, quando a pessoa está desenvolvendo o conteúdo, o método que ela acaba achando fica bem difícil em relação ao resultado final. Isso aqui, ó, se faz com uma substituição e se faz em segundos uma integral dessas daqui. E aqui, do jeito dele, só olhando assim parece meio assustador. Então, para você perceber como as coisas vão evoluindo, né? Um pensamento aqui que, olhando por cima, parece bem complicado. Isso aqui na aula de integração por substituição, você vai fazer facilmente. Aquele outro ali de cima se faz hoje em dia por substituição trigonométrica. São técnicas que eu mostrarei ao longo do curso de integrais. Então agora, de fato, vai começar a aula. Eu vou dar uns exemplos introdutórios até chegar naqueles lá do Newton. Mas antes disso, aproveita e já deixa um like aí no vídeo. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Isso ajuda pra caramba o projeto a crescer. Esses 4 primeiros exemplos nós até já vimos. Eu preciso que você saiba o seguinte: a integral de x elevado a n, que eu já deduzi na outra aula, que é x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 mais constante. Então eu vou chamar de a regra de somar 1. A integral de 1 é x mais constante. É aquela história, se você derivar x mais constante, vai encontrar 1. A partir do segundo exemplo fica bem prático usando a regra. O x você pode encarar como sendo x elevado a 1. Como é que se integra? É a regra de somar 1. 1 mais 1, 2. Esse mesmo número aparece aqui em cima, ó, o n mais 1, e ali embaixo, o mesmo n mais 1, mais constante.
e você sempre pode verificar. A derivada de x ao quadrado sobre 2 mais constante é x. Qual é a integral de x ao quadrado? É a regra de somar 1. 2 mais 1 é 3, sobre 3 mais a constante, porque a derivada disso aqui dá x ao quadrado. Qual é a integral de x ao cubo? É a regra de somar 1. 3 mais 1, 4, sobre 4 também, mais a constante. Se você derivar x elevado à quarta sobre 4 mais constante, vai encontrar x ao cubo. Tá, mas isso eu já tinha falado lá na outra aula. Agora começa um conteúdo novo aí. Quando eu tiver a integral de uma constante vezes uma função, não mexe na constante, deixa a constante parada. E você vai apenas integrar a função f. Uma outra maneira de dizer isso é a constante, ela sai multiplicando a integral. Mas eu ainda prefiro dizer o seguinte: você tem uma constante vezes uma função e quer integrar tudo isso. Não mexe na constante, deixa ela parada ali. Só integra a função f. E quando nós tivermos a integral de uma soma de funções, nós teremos as somas das integrais. Já no primeiro exemplo você vai entender isso que eu acabei de falar. Então é o seguinte, ainda não são os exemplos lá do Newton, são uns preparatórios. Eu quero integrar isso aqui tudo. Eu tenho uma soma de funções, eu vou integrar cada pedacinho. A integral da soma das funções é a soma das integrais. Aqui eu tenho um 2, que é um número multiplicando. Não mexe nos números multiplicando. Deixa o 2 parado. A integral de x elevado a 6 é a regra do mais 1. É x elevado a 7 sobre 7. Mais a integral de x elevado a 4 é a regra do mais 1. 4 mais 1 é 5. Então é x elevado a 5 sobre 5. Esse 3, você pode pensar assim, ó. Eu tenho ali 3, que é a mesma coisa que 3 vezes 1. Eu posso imaginar que o 3 é a constante, multiplicando, fica parado, e a integral de 1 é x. Então aqui dá 3x mais constante. Ou ainda, é porque a derivada de 3x é 3. O próximo exemplo aqui. Tem um 2/3 multiplicando. Não mexe nas constantes. Deixa o 2/3 ali. A integral de x elevado a 10 é a regra do mais 1. Vai ficar 10 mais 1 é 11. X elevado a 11 sobre 11. Tem um 4 aqui embaixo. Eu quero que você enxergue que isso aqui é o 1/4. Espera que não deu certo. Tem o 1/4 multiplicando aqui. Então eu vou deixar o 1/4 parado. Entendeu? Aquele 4 que estava ali embaixo, eu vou enxergar ele como sendo o 1/4 multiplicando o x elevado a 5. A integral de x elevado a 5, a regra do mais 1. X elevado a 6 sobre 6 mais constante. Tá, eu posso passar a limpo aqui, né? Deu 2x elevado a 11 sobre 33, mais 1 sobre 24, x elevado a 6, mais constante. Então, estamos fixando essa regra aí de somar 1. Esse 2 que está aqui embaixo, eu quero que você enxergue que ele, na verdade, é o 1/2 que está multiplicando o x elevado a 3/2. Então, você não vai mexer no 1/2. Os números multiplicando, você deixa parados. E a integral de x elevado a 3,2 é a regra de somar 1. 3,2 mais 1, 4,2. Tanto ali em cima, quanto aqui embaixo. 3x. O 3 é constante multiplicando, fica parado. A integral de x, x ao quadrado sobre 2,
mais a constante. Que eu vou passar a limpo isso aqui. Ficou x elevado a 4,2 dividido por 8,4 mais 3 meios de x ao quadrado mais constante. A integral de x elevado à raiz quadrada de 3. É um exemplo fácil, mas esquisito. Porque vai ficar assim mesmo, ó. X elevado à raiz de 3 mais 1 sobre raiz de 3 mais 1 mais constante. Então não tem muito o que fazer. Isso aí é a resposta. Fica assim mesmo. Não dá para juntar aqui o raiz de 3 mais 1. Vai ficar assim. Agora nós vamos lá para o trabalho do Newton. Subindo lá de novo. Então aqui eu preparei o terreno, porque os exemplos que ele propõe lá são um pouco mais difíceis. Eu vou começar por esse aqui, ó. A integral de 1 sobre x ao quadrado dx. Note que o Newton não usava essa notação de integrais. Isso aqui é coisa lá do Leibniz. Depois aparece aqui, ó, a integral de... Só vou colocar aqui o integrando. 4 raiz quadrada de x. O próximo exemplo que o Newton propõe vai ser a integral da raiz cúbica de x elevado à quinta. Depois tem 1 aqui embaixo. A integral de 1 sobre a raiz quadrada do x ao cubo. E lá no final nós teremos que discutir a integral de 1 sobre x. Então, são esses aí que eu farei agora. Como eu disse, se o Newton acha que isso aí é importante, eu não vou dizer o contrário. Então aqui estão os exemplos. A integral de 1 sobre x ao quadrado. Eu tenho que passar a limpo, eu não sei fazer assim. Passar a limpo é escrever como x elevado a menos 2 dx. Então eu tenho que deixar no formato x elevado a n. E a regra é somar 1. Menos 2 mais 1, eu vou até escrever aqui, ó. Vai ficar menos 2 mais 1, menos 2 mais 1, mais a constante. Isso aqui é um igual, que ficou meio feio. Melhorou? Então ficou menos 2 mais 1 é menos 1. X elevado a menos 1 sobre menos 1 mais constante, que eu vou ajeitar isso aí. X elevado a menos 1 é 1 sobre x. Aquele sinal de menos eu posso colocar aqui. E mais constante. Tá. Agora, outra integral aqui. A integral de 4 raiz quadrada de x. Não sei fazer assim. Eu preciso reescrever. Raiz quadrada de x é x elevado a 1 meio. E sempre tem esse dx aqui no final. A regra é a de somar 1. Esse 4 você já sabe, é uma constante, multiplicando, não mexe nele. Vai ficar 1 meio mais 1, 1 meio mais 1, mais a constante. 1 meio mais 1 é 1 meio mais 2 meios, são 3 meios. 4, x elevado a 3 meios sobre 3 meios mais constante. Agora eu vou ajeitar isso aí. É matemática básica. A parte de cálculo, a parte de integrais acabou aqui. Agora eu estou ajeitando. Vai ficar 4 vezes aquele 3 meios lá embaixo, dividindo, ele vem multiplicando invertido, 2 terços. Deixa eu relembrar uma coisa aqui. A raiz enésima do b elevado a m é o b elevado a m sobre n. Esse que está aqui embaixo é o que vai para a raiz. Então, esse 2 do 3 meios é o que vai para a raiz. Então, eu fiquei com a raiz quadrada do x ao cubo mais constante.
Aqui, ó. Esse que está aqui embaixo é aquele que vai ali para a raiz. Eu vou colocar aqui o 2 da raiz quadrada. Você sabe que a gente não escreve esse 2, né? Mas só para deixar bem claro onde foi parar esse 2 que estava aqui embaixo, ele foi para lá, índice da raiz. Passando a limpo, fiquei com 8 terços da raiz quadrada de x ao cubo mais constante. Penúltimo exemplo aqui. A integral da raiz cúbica de x elevado a 5. Ah, é aquilo que eu acabei de falar, ó. Eu vou ter que reescrever como 5 terços. Esse que está aqui no índice é o que vai para baixo. A regra é somar 1. Eu vou somar 1 aqui. 5 terços mais 1. É 3, 5 mais 3. 8 terços. Então vai ficar x elevado a 8 terços sobre 8 terços mais constante. Vou passar a limpo. Esse 8 terços dividindo, ele multiplica invertido. 3 oitavos da raiz cúbica de x elevado a 8 mais constante. Aquela velha história. Esse que está aqui embaixo é o que vai para índice da raiz. E o exemplo 12, antes de uma discussão final que eu tenho que fazer, é o seguinte. A integral de 1 sobre a raiz quadrada de x ao cubo. Não sei fazer assim, eu preciso ajeitar. Espera que eu errei a cor aqui. É a integral de 1 sobre x elevado a 3 meios. Ainda é pouco, preciso ajeitar mais. 1 sobre x elevado a 3 meios, que eu vou reescrever assim, ó. A integral de x elevado a menos 3 meios. Eu só sei fazer com o formato x elevado a n. Então, primeiro eu manipulei. A regra é a de somar 1. Menos 3 meios mais 1 dá 2, dá menos 3 mais 2, dá menos 1 meio. Deu x elevado a menos 1 meio sobre menos 1 meio mais constante. Ah, mas nós vamos ajeitar isso aí. Aquele menos 1 meio ali de baixo, ele multiplica invertido. Ele é um menos 2 sobre 1. Vou fazer com calma. X elevado a menos 1 meio. Então, o que eu fiz aqui foi esse menos 1 meio que estava lá embaixo, ele multiplica invertido. Ficou menos 2 sobre 1. Agora eu vou trabalhar com aquele x elevado a menos 1 meio. Ele é menos 2, 1 sobre x elevado a 1 meio. Ele tinha o expoente negativo, eu ajeitei isso aí. Ficou com o expoente positivo, só que lá embaixo. E o expoente 1 meio é a raiz quadrada. Eu posso reescrever assim e mais constante. Aí estão os exemplos que o próprio Newton propôs aos seus leitores. E falta uma coisinha. Em nenhum momento eu falei sobre isso aqui, ó. O n tem que ser diferente de menos 1. Vejamos o que acontece quando n for igual a menos 1. Aliás, não sou eu quem vai falar, é o Newton quem vai falar, porque isso está aqui. Observação. Integral de x elevado a menos 1, que eu vou integrar em relação a x. Se eu usar a regra, vai ficar menos 1 mais 1, 0, sobre 0, mais constante. Deu problema, né? Ou seja, essa regra ela não vale para o n igual a menos 1.
O n é esse cara aqui de cima. Então, claramente, não vale para o caso em que o n é menos 1. E justamente o que o Newton estava interessado era ver quanto que vale essa integral. E agora você vai me ajudar. Quando o expoente é menos 1, fica assim. O que é que você tem que colocar aqui, de tal maneira que a derivada disso aqui de 1 sobre x é o ln de x. ln de x mais a constante. Quando o n for menos 1, é uma regra totalmente diferente. Não tem essa história de somar 1. Você tem que fazer isso aqui, ó. A integral de 1 sobre x é o ln de x mais constante. Espero que tenham gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.